Primeiramente, eu peço a sua inscrição no canal, porque, olha, infelizmente vai ser muito difícil você conseguir se informar com verdades na grande mídia. Olha, eu fico triste com a morte do jornalismo brasileiro. Ontem, o Jornal Nacional, que é o jornal disparado com a maior audiência no Brasil, publicou um vídeo do governo de Israel, um vídeo fake, que já tinha sido desmentido pelo próprio governo de Israel mais de 3 horas antes da edição do jornal. Ou seja, 3 horas antes do jornal ir ao ar, já se sabia que o vídeo era fake. Era um vídeo em que o governo de Israel acusava os palestinos de terem bombardeado o hospital, onde mais de 500 pessoas morreram, um massacre que foi feito por Israel. E a Globo publicou a versão de Israel como se fosse verdadeira. E aí, depois, no Jornal da Globo, mais de meia-noite, falaram, olha, aquele vídeo depois foi desmentido, mas deixaram no ar ali, ó. Dizem os palestinos que foi Israel, mas Israel disse que foi a Palestina, sem prova alguma. A coisa tá feia, viu? O nível de desinformação tá muito, muito grande. Porém, o que aconteceu hoje de manhã? Os Estados Unidos vetaram a paz. O Brasil colocou para votação o seu projeto de paz ali na Palestina, um cessar-fogo humanitário, e os Estados Unidos vetaram. O Brasil mudou todas as palavrinhas do texto que os americanos não queriam. O Brasil conseguiu articular com a Rússia o seguinte: olha, Rússia, não importa o que a gente diga no texto. Se tiver ali se a proposta é para parar a guerra por algum tempo, não importa se o termo vai ser cessar-fogo, pausa humanitária, intervalo, não importa. Vocês não vetem. A Rússia falou: a gente pode não concordar com o texto, mas se tiver ali realmente uma proposta que como vocês, Brasil, estão falando, tem ali uma proposta de cessar-fogo, de paz, não importa o termo que seja usado, a gente não vai vetar. Porém, as máscaras caíram. O país que é o país que mais causou guerras aí no último século e neste século, o país que mais matou inocentes aí nas últimas décadas e também no último século, resolveu vetar a paz. Os Estados Unidos, o governo de Joe Biden vetou a paz e pegou mal, viu? Pegou muito mal. Isso culminou em protestos. Nesse exato momento que eu gravo o vídeo, o Capitólio está ocupado. E não é por golpistas, trumpistas que pedem golpe de Estado, não. É por judeus que pedem o cessar-fogo. O Capitólio está ocupado nos Estados Unidos. Eu vou mostrar aqui alguns vídeos do Capitólio. Pois esse aqui é o lado de fora. E aí eu vou te mostrar o lado de dentro do Capitólio. E eles estão gritando ceasefire, estão lá, queremos cessar fogo. E tem mais vídeos, são inúmeros vídeos. Eu até cheguei a publicar no meu Instagram e tal. Quem me segue lá no Instagram, quem não segue tá na descrição do vídeo. Mas são vários vídeos. Mais um vídeo aqui do pessoal lá. Então, eles ocuparam o saguão principal onde tem o Capitólio. Tem muita gente, são centenas de pessoas também do lado de fora pedindo um cessar-fogo. Porque o governo de Joe Biden, que é quem está no governo, não quer. Ele simplesmente foi para o Israel e aí você tem que ver como a imprensa age. A imprensa não coloca ali, jamais fala governo Joe Biden, jamais vai associar um presidente norte-americano, seja ele quem for, ao genocídio, a ser genocida ou a financiar, ou seja, dar dinheiro para genocídio, que é o que o Joe Biden está fazendo nesse exato momento. Não, a imprensa americana simplesmente trata como normal e a imprensa brasileira diz, olha, Israel vai deixar que a ajuda humanitária do Egito entre após pedido de Biden. Então, se você assiste a Globo, se você lê a Folha, lê o UOL, parece que o Biden é o paladino da paz. Ele está aí para ganhar o Nobel da Paz. Olha, ele convenceu o primeiro-ministro fascista, neonazista de Israel, a deixar entrar ajuda humanitária. Como o Biden é bonzinho! É isso que você vê aí, tá na capa da Folha nesse exato momento que eu faço o vídeo. Aí você fala, caramba, hein? Caramba, o cara que vetou a paz. O cara que vetou a paz agora é o grande paladino da paz. O Biden ficaria alguns dias no Oriente Médio, porém não ficará mais. Porque todos os países que tinham encontro com ele cancelaram os encontros. Ele tinha encontro com o presidente do Egito, que cancelou. Ele tinha encontro com o chefe de Estado lá da Jordânia, que também cancelou. Ele também tinha encontro, estava tentando planejar encontros com alguns outros países, como Catar, Irã, Arábia Saudita, e esses países nem sequer responderam. O Irã não respondeu. E o Irã foi além.
logo depois do massacre no hospital, do governo israelense passar a divulgar fake news. Lembre-se, o governo israelense, eu mostrei aqui no vídeo de ontem, é um governo que dissemina fake news, é um governo bolsominion, eles são especialistas em fake news. No Irã, em muitas mesquitas, foi estendida essa bandeira, uma bandeira negra. Essa bandeira, ela significa, além de luto, ela significa guerra. Tem um trecho do Corão que é muito utilizado por eles em tempo de guerra, que eu até traduzi aqui porque tem muitas publicações em inglês, eu fui no Google e traduzi, que é: quando as bandeiras negras vierem de Coração, vá até elas, mesmo que tenha que rastejar na neve, pois entre elas está o califa de Alá, o Mahdi. Pois bem, o que quer dizer isso? Quer dizer que quando vier o chamado da guerra, as bandeiras negras estarão lá e vá até elas, porque ali você iniciará a guerra que, como muitos ali falam, principalmente extremistas, guerra santa, esse tipo de coisa. Só que está acontecendo uma guerra que não é nada santa, que é um estado terrorista de Israel, que jamais é chamado assim na imprensa, que está ali matando inocentes sem parar para se defender. Sendo que aqueles que atacaram Israel, se é que foram eles mesmos, porque aí começa muita gente, até em Israel, a duvidar se não teve uma parceria. O maior jornal de Israel está todos os dias insinuando que o Netanyahu está por trás dos ataques do Hamas. O jornal principal de Israel está todos os dias lembrando frases do Netanyahu, mostrei aqui ontem, de 2019, 2020, 2021, em que ele pede para financiarem o Hamas, em que ele diz que o Hamas é amigo dele. Aí fica aquela coisa, peraí, você pede para financiar um grupo, esse grupo ataca, aí você começa a matar as pessoas? Estranho. Pois bem, e aí o que acontece? O Irã estendeu essas bandeiras em várias mesquitas do Irã, e o Irã já falou: agora a gente vai começar uma guerra comercial contra Israel. Eles estão achando que a gente vai soltar bombas lá? Pelo menos o Irã como país, por enquanto não. O Irã convocou todos os países árabes, vai ter uma reunião no Egito agora. O Brasil foi chamado, então, um dos pouquíssimos países que não é árabe e que foi chamado para essa reunião é o Brasil, que vai ser um dos mediadores. Reunião às pressas, ainda essa semana vai ocorrer no Egito, e aí estará toda a Liga Árabe nessa reunião. A Liga Árabe deve aí, é o que o Irã está pedindo, o Irã faz parte do BRICS, a Arábia Saudita não falava com o Irã, mas agora estão juntos no BRICS, o Egito, que vai sediar, também está no BRICS, e o que eles devem decidir aí é impor duras sanções a Israel, porque olha só, quando começou lá na Ucrânia a Rússia é uma guerra de soldados contra soldados. A Rússia começou ali na Ucrânia a falar: olha, a Rússia está invadindo o território alheio, então vamos expulsar a Rússia da Copa do Mundo. A Rússia estava nos playoffs ali, na última eliminatória para chegar na Copa do Mundo de futebol, e foi desclassificada a Rússia. E aí, vamos tirar a Rússia dos Jogos Olímpicos, vamos tirar a Rússia de absolutamente tudo, vamos tirar a Rússia do mundo, assim. Aí Israel faz 100 vezes pior, porque Israel não está lutando contra soldados, Israel está só matando gente inocente. Você não viu um soldado, você não viu uma troca de tiro. Você só vê bomba caindo na cabeça de inocente. E o líder do Hamas livre, leve e solto no Catar. Livre, leve e solto. E os líderes todos do Hamas livres, leves e soltos no Líbano, no Catar, na Arábia. E olha, eu estou falando aí Líbano, Catar, por exemplo, que são países que têm relações diplomáticas com os Estados Unidos, com Israel, e que poderiam a qualquer momento falar: ó, tá aí os líderes, prendemos, tá aí, se vocês são terroristas, aí tão perigosos, tá aí, ó, esses são os líderes que ordenaram matar centenas de israelenses. Não, vamos continuar jogando bomba na cabeça de inocente. É isso, essa é a prioridade. Aí fica aquela, peraí. Pois bem, então agora Israel também não sofreu nenhuma sanção, congelaram mais de 100 bilhões de dólares, no total foram 300 bilhões de dólares que foram congelados da Rússia, em ativos que a Rússia tinha na Europa, nos Estados Unidos, enfim, vários outros países. Israel não teve um centavo congelado, por muito menos, mas olha, por infinitamente menos, sem derramar sangue, sem bombardear o hospital. A Venezuela do Maduro teve mais de 30 bilhões de dólares, que para um país como a Venezuela é muita grana, confiscados pela Inglaterra. A Inglaterra roubou 30 bilhões de dólares da Venezuela. Congelou o dinheiro, falou: não é mais seu, agora é nosso esse dinheiro. A Venezuela está aí com sanções, é o país com a maior reserva de petróleo do mundo e não pode vender petróleo para ninguém. Porque quem compra petróleo da Venezuela estará banido do mercado mundial. Aí você fala: peraí, e aí Israel fazendo tudo o que está fazendo, nenhuma sanção? Pois bem, teremos aí uma reunião, o Irã vai entrar na guerra e agora é uma guerra comercial, agora a coisa vai ficar feia. E olha, hoje é um dia histórico.
Thiago, peraí, por conta do que está acontecendo, o Capitólio ali? Não. Hoje é um dia histórico porque pela primeira vez saiu o relatório hoje do SWIFT. SWIFT, para quem não sabe, é o sistema de transferências internacional. Então, quando você manda dinheiro do Brasil para algum lugar, ou alguém manda de algum lugar para o Brasil, enfim, no Ocidente, quando alguém transfere dinheiro de um país para o outro, usa o código SWIFT. Pois bem, pela primeira vez a moeda da China, o yuan, passou o euro como uma das moedas mais utilizadas do mundo. A moeda mais utilizada no mundo para transferências internacionais é o dólar no sistema SWIFT, que é o sistema ocidental. É o dólar. O dólar hoje está em queda livre, mas o dólar hoje, no total de pagamentos, o dólar é responsável, pagamentos não, transferências, transações totais. O dólar é responsável por 84% das transferências no código SWIFT. Aí já vou te explicar, que você vai ver que isso é um desastre para os Estados Unidos. Fala, 84 é muito, calma. Está em queda livre e se mantém consistentemente abaixo de 85% desde o ano passado. Quer dizer, passou o ano inteiro aí, vai passar um ano inteiro abaixo dos 85% sem conseguir recuperar. O yuan passou o euro. O yuan passou o euro, o yuan, que é a moeda chinesa, 5% e o euro caiu. O euro caiu mais de 1% em um mês. Ou seja, estão parando de usar o euro. Tá, só que agora, para a balança comercial, que é ali transferências entre países, no sistema SWIFT, o dólar caiu 1,5 ponto neste mês. 1,5 ponto, uma queda grande. E foi para 46,58%. Está em queda livre. O dólar estava subindo até começar o conflito na Ucrânia. Aí começou a cair. Aí você está falando, Thiago, mas o dólar ainda está em primeiro. Tá, mas lembra que eu estou falando aqui de desdolarização acelerada? Pois bem, o euro também caiu e a China, o yuan chinês, subiu. Só que tem uma coisa, desde que começou o conflito lá na Ucrânia, o que fizeram os países ocidentais? Impuseram sanções à Rússia e aí queriam banir a Rússia do sistema SWIFT, mas aí não conseguiriam comprar petróleo e gás da Rússia, ficaria um problema bem grande para os europeus e americanos. Então não baniram a Rússia. Só que ali começou um movimento do BRICS de criar outros sistemas. Então a Rússia, quando faz negócio com a China, não faz mais usando o sistema SWIFT desde o ano passado. A China, quando compra da Índia, da Arábia Saudita, e quando vendem, já não usam mais o sistema SWIFT. Quando a China agora está emprestando dinheiro para a Argentina pagar a dívida com o FMI, está emprestando em yuan, e a Argentina está pagando em yuan a dívida, não usa o SWIFT. Então, a moeda chinesa, a moeda russa, e agora, a partir de agora também o real vai começar a ser negociado, muitas vezes não negociado, mas a ser transferido, usado em transações comerciais, não vai ser pelo sistema SWIFT. Então, no sistema SWIFT, que é o sistema americano, ocidental, usado por eles, a moeda da China passar o euro e o dólar está caindo e se mantendo abaixo de níveis históricos aceitáveis para os americanos, é uma derrota gigantesca para eles. Porque eles não têm acesso total nem a saber qual o total volume de transações que não são em dólar em outros sistemas. Porque eles mandam no sistema SWIFT, eles não mandam nos sistemas da China, da Índia e da Rússia. Então, a situação hoje dos países ocidentais, se você falar economicamente e por força aí de suas moedas, está desastrosa. Essa guerra aí na Palestina está acelerando isso muito. O que o Joe Biden conseguiu é o seguinte, ele desuniu a sociedade americana. Esse pessoal que eu te mostrei invadindo, ocupando ali o campo, não pode chamar de invasão, porque invasão é quando os policiais estão falando não pode entrar, foram lá, gente armada, desarmada, enfim, quebraram tudo, invadiram, entraram onde não pode. Ali não. Tem locais do parlamento que as pessoas podem entrar. As pessoas entraram e aí ocuparam ali, sentaram ali e falaram, não vamos sair. É diferente de você quebrar as portas e tudo mais. É igual quando vem algum grupo, por exemplo, tem grupos de indígenas que sempre, em determinado momento do ano, eles ocupam o Congresso Nacional e ficam lá uma semana, eles ficam lá no saguão e tudo mais. Isso é diferente de bolsominion que vem lá com pedras e paus para quebrar tudo, bem diferente. Esse pessoal que está protestando é o que você diria o progressismo americano, não são os trumpistas. Os trumpistas estão contra Israel nisso tudo. Inclusive, muita gente disseminando aí fake news contra o governo Biden, que é perigosíssimo para ele, são trumpistas pegando aí informações reais e mudando para ficar ainda pior para os Estados Unidos. Só que tem um problema. A base do Joe Biden, que é progressista, começou a perceber o seguinte, e já começou desde a semana passada. Peraí, a gente está do lado errado.
A gente não está do lado da paz, a gente não está do lado progressista aqui, a gente está do lado da matança. E por mais que a imprensa americana jogue muita propaganda, e quando eu digo propaganda, é aquilo que você fala, a imprensa geralmente liga o termo propaganda ou a intervalo comercial ou a propaganda política comunista lá da União Soviética. Nesse caso não, é propaganda mesmo, Israel, tem que matar todo mundo, Israel está apenas se defendendo, lembre-se dos bebês decapitados e tudo mais. E aí, a imprensa está soltando isso, só que muita gente, principalmente da base do Biden, são intelectuais, tem gente que é de esquerda, tem gente que é centro-esquerda, apesar dos Estados Unidos ser menor, mas muita gente progressista que está acostumada a ler, a estudar, a saber a causa de um conflito, fica assim, peraí. Então, a base do Biden está quieta, a base de oposição nos Estados Unidos está com um prato cheio para aproveitar, e olha, tá fácil fazer oposição lá sem fake news, só que esse pessoal faz fake news também. E o pior, o Israel que está do lado do Joe Biden é um governo bolsominion que dissemina fake news. Se você lembra das fake news do bolsonarismo, as fake news de Israel são ainda pior. Eles publicaram um vídeo, que foi o vídeo que o Jornal Nacional mostrou como verdade, que depois o próprio governo de Israel se desmentiu e apagou, dizendo que, olha, foi um míssil do Hamas que caiu no hospital. Depois foi comprovado que o vídeo era antigo. Comprovado. Depois foi comprovado que o Hamas não tem mísseis dessa magnitude. Os mísseis do Hamas precisariam de 100 para explodir o hospital da maneira que foi. O míssil que caiu era americano. Aí fica todo mundo assim, peraí. Agora você imagina o Joe Biden lá abraçado com um cara que tá matando um monte de gente, disseminando fake news e vetando a paz. O cara tá fazendo uma coisa perigosíssima pro fascismo voltar, que eu fico revoltado, eu não entendo como é que ele pode fazer isso, ele tá dilacerando a própria base dele, ele tá dando um prato cheio para uma oposição que, além de dominar as redes sociais, ainda é especialista em fake news, como é o bolsonarismo no Brasil, numa situação em que ele tá completamente errado, e o pior, ele tá avançando a desdolarização e iniciando agora uma guerra comercial em que, pela primeira vez, o grupo dele não tem a maior força. Quem tem a maior força é o BRICS. A Liga Árabe, junto com o BRICS, tem muito mais força. A Dilma se encontrou hoje com o Putin. Então, se lembrando dos 10 anos da Rota da Seda da China, a Dilma aqui, Putin, presidente da China, está o presidente da Argentina aqui, lá no fundo vai estar o Boric, presidente do Chile, e alguns outros presidentes da América Latina, muitos da Ásia, e tá aqui a foto oficial, você vê a Dilma como presidenta do Banco dos BRICS, está aqui, e os maiores líderes aí da Ásia, alguns da América Latina, representantes dos países do BRICS, todos ali. Mas acho que estão discutindo o que nesse exato momento? Pensa nisso. Aí, o que o Biden está plantando para ele e para o progressismo norte-americano é o maior tiro no pé de toda a história. Se você pensar em desdolarização, em fim do imperialismo dos Estados Unidos, olha, é um tiro de bazuca, não é nem de canhão não, é de bazuca no pé, daqueles que depois ele dá o tiro, você nem vê o resto, vai explodir tudo. Então a coisa tá ruim para esse pessoal, eles estão errando uma atrás da outra. E agora a coisa vai ficar feia. Prepara, quando tiver reunião no Egito, a gente vai ter novidades de qual vai ser o contra-ataque, muito provavelmente comercial, desse pessoal. Eles estão achando que vai ter bomba para lá e para cá? Veremos. Peço sua inscrição aqui no canal, porque se você se informar aí na imprensa, infelizmente, até vídeo fake esse pessoal tá aí colocando como verdade em rede nacional, e você não vê uma agência de checagem falando, viu? Uma! Falou!